Artigo 52. Perante a comissão, o denunciante e o denunciado poderão comparecer pessoalmente ou por procurador, assistir a todos os atos e diligências por ela praticados, inquirir, reinquirir, contestar testemunhas e requerer a sua careação. Para esse efeito, a comissão dará aos interessados conhecimento das suas reuniões e das diligências a que deva proceder, com a indicação de lugar, dia e hora. Artigo 53. Findas as diligências, a comissão emitirá sobre o seu parecer, que será publicado e distribuído com todas as peças que o instruírem e dado para a ordem do dia 48 horas, no mínimo depois da distribuição. Artigo 54. Esse parecer terá uma só discussão e considerar-se-á aprovado se, em votação nominal, reunir a maioria simples dos votos. Artigo 55. Se o Senado entender que não procede a acusação, serão os papéis arquivados. Caso decida o contrário, a mesa dará imediato conhecimento dessa decisão ao Supremo Tribunal Federal, ao Presidente da República, ao denunciante e ao denunciado. Artigo 56. Se o denunciado não estiver no Distrito Federal, a decisão ser-lhe-á comunicada à requisição da mesa, pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, onde se achar. Se estiver fora do país ou em lugar incerto e não sabido, o que será verificado pelo primeiro secretário do Estado, far-se-á a intimação mediante edital pelo Diário do Congresso Nacional, com antecedência de 60 dias. Artigo 57. A decisão produzirá, desde a data da sua intimação, os seguintes efeitos contra o denunciado. A linha A. Ficar suspenso do exercício das suas funções até a sentença final. A linha B. Ficar sujeito à acusação criminal. A linha C. Perder até a sentença final 1/3 dos vencimentos, que lhe será pago no caso de absolvição. Capítulo 2 da acusação e da defesa. Artigo 58. Intimado o denunciante ou o seu procurador da decisão a que aludem os 3 últimos artigos, ser-lhe-á dada vista do processo na Secretaria do Senado, para dentro de 48 horas oferecer o libelo acusatório e o rol de testemunhas. Em seguida, abrir-se-á vista ao denunciado ou ao seu defensor, pelo mesmo prazo para oferecer a contrariedade e o rol de testemunhas. Artigo 59. Decorridos esses prazos, com o libelo e a contrariedade, ou sem eles, serão os autos remetidos em original ao Presidente do Supremo Tribunal Federal ou ao seu substituto legal, quando seja ele o denunciado, comunicando-se-lhe o dia designado para o julgamento e convidando-o para presidir a sessão. Artigo 60. O denunciante e o acusado serão notificados pela forma estabelecida no artigo 56, para assistirem ao julgamento, devendo as testemunhas ser por um magistrado intimadas a comparecer à requisição da mesa. Parágrafo único. Entre a notificação e o julgamento, deverá mediar o prazo mínimo de 10 dias. Artigo 61. No dia e hora marcados para julgamento, o Senado reunir-se-á sob a presidência do Presidente do Supremo Tribunal Federal ou do seu substituto legal. Verificada a presença de número legal de senadores, será aberta a sessão e feita a chamada das partes, acusador e acusado, que poderão comparecer pessoalmente ou pelos seus procuradores. Artigo 62. A revelia do acusador
não importará transferência do julgamento, nem perempção da acusação. Parágrafo 1º. A revelia do acusado determinará o adiamento do julgamento, para o qual o presidente designará novo dia, nomeando um advogado para defender o réu. Parágrafo 2º. Ao defensor nomeado será facultado o exame de todas as peças do processo. Artigo 63. No dia definitivamente aprazado para o julgamento, verificado o número legal de senadores, será aberta a sessão e facultado o ingresso às partes ou aos seus procuradores. Serão juízes todos os senadores presentes, com exceção dos impedidos nos termos do artigo 36. Parágrafo único. O impedimento poderá ser oposto pelo acusador ou pelo acusado e invocado por qualquer senador. Artigo 64. Constituído o Senado em tribunal de julgamento, o presidente mandará ler o processo e, em seguida, inquirirá publicamente as testemunhas, fora da presença umas das outras. Artigo 65. O acusador e o acusado ou os seus procuradores poderão reinquirir as testemunhas, contestá-las sem interrompê-las e requerer a sua acareação, sejam feitas as perguntas que julgar necessárias. Artigo 66. Fim da inquirição, haverá debate oral, facultadas a réplica e a tréplica, entre o acusador e o acusado, pelo prazo que o presidente determinar. Parágrafo único. Ultimado o debate, retirar-se-ão partes do recinto da sessão e abrir-se-á uma discussão única entre os senadores sobre o objeto da acusação. Artigo 67. Encerrada a discussão, fará o presidente um relatório resumido dos fundamentos da acusação e da defesa, bem como das respectivas provas, submetendo em seguida o caso a julgamento. Capítulo 3 da sentença. Artigo 68. O julgamento será feito em votação nominal, pelos senadores desimpedidos, que responderão sim ou não à seguinte pergunta enunciada pelo presidente: cometeu o acusado F o crime que lhe é imputado e deve ser condenado à perda do cargo? Parágrafo único. Se a resposta afirmativa obtiver pelo menos 2/3 dos votos dos senadores presentes, o presidente fará nova consulta ao plenário, sobre o tempo não excedente de 5 anos, durante o qual o condenado deverá ficar inabilitado para o exercício de qualquer função pública. Artigo 69. De acordo com a decisão do Senado, o presidente lavrará nos autos a sentença, que será assinada por ele e pelos senadores que tiverem tomado parte no julgamento, e transcrita na ata. Artigo 70. No caso de condenação, fica o acusado desde logo destituído do seu cargo se a sentença for absolutória. Produzirá a imediata reabilitação do acusado, que voltará ao exercício do cargo com direito à parte dos vencimentos de que tenha sido privado. Artigo 71. Da sentença dar-se-á imediato conhecimento ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal e ao acusado. Artigo 72. Se no dia do encerramento do Congresso Nacional não estiver concluído o processo ou julgamento de ministro do Supremo Tribunal Federal ou do Procurador-Geral da República, deverá ele ser convocado extraordinariamente pelo terço do Senado Federal. Artigo 73. No processo e julgamento do ministro do Supremo Tribunal ou do Procurador-Geral da República, serão subsidiários desta lei
naquilo em que lhes forem aplicáveis o regimento interno do Senado Federal e o Código de Processo Penal.